gente, que somos nós mesmos, que eu peço neste momento uma salva de palmas. Vamos então dar início à programação desta noite, lembrando que a sua atenção é muito importante para você, para o seu vizinho e para todos nós. Bom saralma a todos. E para oficializar o saralma desta noite, quero chamar aqui à frente o nosso presidente, senhor Regis Furtado. Bom, meus amigos, uma alegria muito grande nós chegarmos aqui, 27 de dezembro, fazendo o nosso 10º sarau. Vale fazer algumas retrospectivas, já que está em moda, né? Fazer retrospectiva. A gente lembra quando os 5, 6 malucos se reuniram e disseram: vamos fundar uma academia? Bora! A gente não sabia o que poderia acontecer no futuro. E a gente começou a amadurecer a ideia até chegarmos à Academia Literária do Maranhão. Chegar onde nós chegamos foi um processo. Chegar ao 10º sarau é um processo. O primeiro passo foi organizar a nossa academia internamente, com estatuto, com regimento interno, buscando o nosso CNPJ, abrindo uma conta bancária, para que nós pudéssemos dizer à sociedade o que é que nós queríamos apresentar enquanto academia. Logo fizemos isso em novembro. Quando foi em fevereiro desse ano, a gente se reuniu aqui e fizemos o planejamento da academia. Buscamos o nosso estatuto e lá tinha realizar um sarau mensal. Aí passamos a batalhar na realização deste sarau mensal. E fomos amadurecendo as ideias. E por incrível que possa parecer, a gente chega no 10º sarau, onde todos eles, um acadêmico da alma, lançou um livro. Isso é fantástico. Durante todo esse tempo, um acadêmico se candidatou e nós tivemos lançamento de livros. Isso para mim, eu fico muito feliz. Fomos amadurecendo, fomos caminhando e chegamos a realizar a nossa primeira antologia. Primeira antologia com 40 autores. Não é brincadeira. Uma academia que ia fazer um ano ainda. Novembro agora, nós íamos fazer um ano. E já lançávamos a nossa primeira antologia com 40 autores. 278 páginas, isso já, né? 280 e tantas páginas de uma academia que não tinha um ano. E foi pensando com este carinho, com esta atenção, com este apoio que cada acadêmico deu à diretoria, deixar claro que não foi ao presidente, não foi ao Eloy, não foi a Sanches, não foi a Pedro Neto, não foi ao Jader, é o diretor de ser cadeira, né? Não é diretor porque não quer. Mas não foi a Jade, que sempre está ali nos apoiando em tudo. Mas o apoio à academia, a essa instituição que vocês abraçaram, que vocês quiseram fazer parte e participar. Tá? Foi pensando nisso que, no dia que fizemos um ano, nós distribuímos um brinde.
brinde bonitinho, tá certo? Que nós copiamos uma ideia, né, Jader? A gente diz que aqui nesse mundo nada se cria, tudo se copia, nós copiamos e distribuímos um brinde. Fomos amadurecendo a ideia e hoje, 27 de dezembro, nosso último Sarauma de 2025, nós também vamos distribuir mais um brinde. É uma surpresa para todos os acadêmicos, né? Mas tem mais um brinde para os acadêmicos que nós vamos distribuir. Fica na responsabilidade do Jader essa distribuição. Aliás, toda a arte que vocês vão presenciar hoje, neste novo brinde, é uma arte feita por Jader. Foi ele que bolou, foi ele que imaginou, tá? Aliás, eu me tremo todinho quando ele me liga. Eu tive uma ideia de, porra, lá vem mais dor de cabeça para mim, né? Mas são as ideias maravilhosas e fantásticas que a gente absorve, tá certo? Amadurece e a gente tenta executar, tá bom? Eu pretendo, logo no início de janeiro, 5, 10 de janeiro mais ou menos, fazer a prestação de contas. Afinal de contas, eu fui guardião do dinheiro de vocês. Tá? Eu fui guardião, então é muito justo que eu tenha a preocupação de mostrar, eu recebi tanto de vocês, eu gastei tanto e eu tenho tanto em caixa. Hoje a alma está rica, tem dinheiro em caixa, apesar de ter lançado uma antologia que custou quase 10 mil reais, com a nossa antologia, apesar dos brindes, do primeiro brinde, depois o Jader teve essa outra ideia maluca, vamos fazer não sei o quê, eu sou mais maluco do que ele, que a gente comprou das ideias, né? Aí, apesar desse outro brinde, apesar do buffet, certo? Nós temos dinheiro em caixa, e eu pretendo mostrar receita por receita, despesa por despesa, tá certo? E pretendo fechar, inclusive, os centavos, porque se estiver faltando um centavo, tem alguma coisa errada. Porque toda a movimentação financeira da alma é feita via bancária. Você deposita numa conta do banco e tudo que eu pago através dessa conta. Tá certo? E no resto, gente, eu quero desejar para todos um 2026 cheio de muita alegria, de muita paz. E somos artistas, né? Por que não dizer muito sucesso? Que cada obra de vocês mereçam de toda a sociedade do Maranhão, por que não dizer do Brasil, todo o elogio que vocês têm talento para isso. A alma é um berço de talento. Nós temos 35, 33 escritores, fora os correspondentes, né, de pessoas talentosas. Foi por isso que nós lançamos uma antologia com 40 escritores. Feliz Ano Novo, feliz 2026. Meu muito obrigado, gente. E para manter a nossa tradição editorial, que em seu primeiro ano foi um grande sucesso, teremos nesta noite o último lançamento de livros desta safra. Trata-se do livro Não Vou Virar Estatística, de um dos nossos campeões de lançamento, Jader Cavalcante. E com ele, um pouco da história e do conteúdo deste livro. Com vocês, nosso confrade Jader Cavalcante, que ao final estará autografando o livro ali na sua própria mesa. Então vamos, quem tiver o livro, a gente vai acessando devagarinho, sai um, vai chegando do outro, sai um, vai chegando do outro. É isso. Como dizem os espanhóis, metida besta, thank you. Gente, boa noite. Não vou virar estatística, é aquela história do vírus, né, que pica a gente e a gente não consegue parar de produzir, né? A mosca azul picou uma vez, aí a gente produz um, depois outro, depois outro, depois outro, né? E este livro, ele tem
por tema principal a violência contra a mulher. Por isso que o nome é Não Vou Virar Estatística. Conta a história de uma mulher que fez um casamento errado e ela se viu na iminência de morrer. E ela prometeu para si própria que ela não ia virar estatística, como se dependesse dela. Às vezes não depende dela, depende do outro, do safado lá, né? Mas o que me levou a escrever este livro, esse livro já foi lançado, esse aqui é um relançamento, né? Ele foi justamente o excesso de violência contra a mulher que é reportado nos noticiários diariamente. A coisa chegou num nível, e aí eu pensei, a ideia veio, e quando a ideia vem, a gente já coloca logo no papel para ver se ela ela dá fruto, né? E deu fruto, né? E aí, é engraçado este livro, quando eu o escrevi, eu pedi para alguém de autoridade para poder fazer o prefácio, né? E esse livro, pela temática dele, tem muito a ver com a questão policial, mas internamente ele tem muito a ver com a questão educacional. Então ele tem duas vertentes. E aí eu perguntei assim, qual dos dois eu vou usar? Qual das duas vertentes? Aí primeiro eu pedi para uma pessoa, para ela fazer o prefácio de uma dessas duas vertentes. Essa pessoa demorou 10 dias, 20 dias, 30 dias, 45 dias. Aí eu digo, não vou perturbar mais. Aí eu fui atrás de uma pessoa para fazer a segunda vertente. Aí a pessoa disse, não, vou fazer também. Em 10 dias ela me entregou o prefácio pronto. Um dia antes dela me entregar o prefácio pronto, a outra pessoa, porque eu tinha pedido, disse assim, olha, está pronto o prefácio, estou mandando para você. Aí eu tinha 2 prefácios, um com uma vertente educacional, o outro com uma vertente da questão jurídica, né? E aí eu disse assim, li os dois, adorei os dois, vou colocar 2 prefácios neste livro. E o livro conta hoje com um prefácio com a vertente jurídica da delegada Kazumi, que é delegada da Delegacia da Mulher, e do professor Natalino Salgado, que na época era reitor da UFMA, né? Então ele com uma visão mais educacional e ela com uma visão mais jurídica, né? E eu queria pedir a liberdade para vocês para poder ler o prefácio, mas para isso eu preciso de óculos. Prefácio. Pouco tempo de leitura e eis que é possível atravessar a jornada de vitória. A heroína de Não Vou Virar Estatística, obra do professor Jader Cavalcante, que com maestria nos apresenta um conto à altura dos excelentes thrillers policiais. Qualquer semelhança não é mera coincidência. A advertência que normalmente as novelas traziam em seus informes poderia ser adaptada para esta obra. Eis que ela nos oferece uma narrativa bem concertânea com a realidade assustadoramente verídica. Vitória poderia ser chamada de Maria, Joana, Francisca, e o relato ainda assim continuaria verossímil. A descrição detalhada de marcas de roupas, bebidas, pratos e locais tornam a leitura agradável e empolgante. Os dramas psicológicos, o passeio no passado das personagens e a descrição de cada cenário
abre uma espécie de janela privilegiada através das páginas, de forma a oferecer a quem lê uma posição confortável de expectativa e interação com a trama. Aqueles que lerem a obra vão prontamente se identificar com a guinada na vida de uma mulher que atravessa a narrativa com a determinação de não virar estatística, que aos poucos se descobre senhora de suas decisões, digna de respeito, que se valoriza e que obstinadamente se dedica a executar em ato suas razões. A cada ato de violência sofrido, além das marcas, uma determinação. Na alma, né? Não fui eu que escrevi, eu sou Natalino. Na alma, outra mulher está nascendo, mais forte e decidida. As cicatrizes serão sua catapulta para um gesto de libertação. Não vou tirar dos leitores o prazer de, por si mesmos, tirarem suas conclusões antecipando o que só a boa leitura pode fazer, mas posso dizer que este conto é um ariete contra a onda indiscriminada de violência que ainda ousa cobrir nosso século, que se arroga de ser avançado, tecnológico e inclusivo. Acredito que, assim como a personagem Afife, marido de Vitória, outros milhares de homens ainda teimam em cometer atos de violência de toda sorte, mesmo sob a espada de Damocles, que hoje é a Lei Maria da Penha. Homens que insistem em degradar suas semelhantes pela condição feminina, que se escondem em biombos de covardia vil para atacar e menosprezar, seja física, psicológica ou financeiramente, suas esposas e companheiras. Penso que, para além de entreter, a obra do professor Jader Cavalcante é um libelo para que problemas como esse fiquem sempre em evidência. A escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie tem uma frase lapidar contra esse tipo de violência: sejamos todas feministas. Aliás, sejamos todos feministas. Convida. É um chamado para a empatia. Enquanto houver agressores, seus contrários deverão gritar mais alto e mais forte, seja na literatura ou outras expressões de arte. Jamais serão silenciados por covardes que atuam nas sombras, até que um dia todos os números que revelam os casos de sofrimento e dor sejam apenas estatística do passado. Professor Natalino Salgado Filho, uma salva de palmas para ele. Gente, era isso que eu queria dizer para vocês, entendeu? E muito me orgulha, né, ter esse dom de escrever. A gente escreve uma vez por ano, uma, duas vezes por ano no máximo, né? Mas cada filho que nasce, a gente fica cada dia mais orgulhoso. Muito obrigado e vamos de Saralma. Obrigado. Lembrando que os livros estão à venda aqui na mesa, em que o professor Jader está com os seus familiares e amigos para autógrafo, venda e autógrafo ao mesmo tempo. Vamos acessando aí lentamente para não criar nenhuma confusão. E por falar em palavras, ideias e sentimentos, vamos agora no quadro Alma Poética abrir o coração para a poesia de nosso confrade José João. José João, por favor, please. Deixa ele fingir que está autografando. Deixa ele fingir. Oi, tá bom.
O Melônio disse que eu trouxesse duas poesias. Na verdade, não são as poesias, são as minhas reflexões. Embora já tenha passado o Natal, ainda estamos nessa época. Passa o dia, mas não passa a emoção do seu Natal. Então eu trouxe duas poesias. Que todo dia seja Natal. Quem dera todos os dias fosse dia de Natal. O sino badalando nos corações, agora ternos. Os jingle bells alicerçando pensamentos puros. Os sorrisos alegres se fazendo gestos fraternos. Hoje é Natal, o dia do nascimento de Jesus, aquele que ensinou a pureza sublime de amar, que amou apenas por amar, por ser Cristo, se entregou todo e pleno, sem nenhum chorar. Sentindo a dor por nós, pobres pecadores, que ainda hoje pecamos. Bem, mas é dia de Natal. Viva Jesus Cristo e Jesus de Nazaré, o carpinteiro, aquele que pede apenas para em nós ele ser o primeiro. Que sempre em nós seja festa de Natal. Que saibamos entregar sempre sorrisos e ações. Que nossas mãos sejam abençoadas ao doar. E que seja Ele sempre habitar nossos corações. Que nossas almas se juntem na alegria de viver. Que aprendamos a dizer o que o outro precisa ouvir. Que todo dia seja Natal, um exercício de bondade. Basta que saibamos o que é amar e o que é generosidade. Obrigado. Aqui é mais uma brincadeira com ele, mais ou menos isso. Ei, eu lhe conheço. Você é Jesus de Nazaré, não é? Aquele que quando nasceu, uma estrela guiou os Reis Magos. Você nasceu numa manjedoura. Sim, você é Jesus. Jesus, Filho de Deus. Jesus, hoje festejamos teu nascimento. Fazemos festas em teu nome. Desejamos a todos, ainda em teu nome, um Feliz Natal. Estou indo no louvor ao teu nascimento. Vesti minha melhor roupa. Afinal, você é Jesus. Você merece. Venha comigo, Jesus. Meus amigos vão estar lá. Imagina que honra lhe apresentar a todos eles. Venha, vamos. Bem, Jesus, é aqui. Senhoras e senhores, este é Jesus de Nazaré. Está nos honrando com sua presença. Jesus, estes são meus amigos. Mas você já os conhece a todos. Como? Ele disse que vocês não podem vê-lo, mas que ele conhece a todos vocês e está no coração de cada um, desde que vocês queiram que ele esteja. Obrigado, Jesus. Ele está dizendo que é difícil louvar os verdadeiros. Ele está muito feliz em louvarmos com tanto amor.
Obrigado, Jesus. O Senhor fica conosco nessa festa? Sei que tem muitos lugares para o Senhor ir, afinal, são os festejos do seu nascimento. É Natal. Como Jesus? Lembra-te, sou onipresente, estou em cada um de vocês, desde que me queiram aceitar. Jesus, Senhor maravilhoso, obrigado por estar aqui conosco, no dia do seu aniversário. Eu espero estarmos em muitos outros, claro, né, Jesus? O Senhor sempre estará em nossos corações. Aproveito a oportunidade para pedir desculpas pelos meus tantos erros e pecados. Desculpa aí, Jesus. Bem, mas essa festa é sua. Entre os amigos, fique à vontade. Sinta-se à vontade aqui, na frente de todos. Ouviu, Jesus? Obrigado por estar aqui. Por favor, uma salva de palmas para Jesus de Nazaré, por gentileza. Obrigado, obrigado. Bem, e dando um pouco mais de oportunidade às palavras, às ideias e aos sentimentos, nós vamos convidar um visitante que está em nosso meio e que manifestou interesse também em dividir conosco as suas ideias, os seus sentimentos, a sua criação poética. Eu quero chamar aqui, através do nosso confrade José Carlos Sanches, o coronel Sebastião Lopes, que muito nos honra com sua presença nesta noite. Na miniatura. Tá bom? Deu? Para quem não me conhece, eu sou o Coronel Lopes da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Participo da Academia dos Militares Estaduais ANCLAN e da Academia dos Militares Estaduais do Brasil e também da ATEAR. Fui convidado por o maior amigo que eu tenho, Carlos Sanches, está ali atrás. E eu disse a ele que eu vinha e gostaria de fazer também uma palhinha, para quem não me conhece, passar a me conhecer também. Estou lançando no próximo ano o meu primeiro livro de poesias. Como eu sou formado em Física pela Universidade Federal do Maranhão, com 30 anos de magistério, eu abracei a ciência, a flora e a fauna e estou trazendo em forma de poesia. Aqui neste momento eu vou declamar um poema que eu fiz em louvor à minha cidade da Baixada, Bequimão. E eu peço a atenção de todos vocês, ele é bem curtinho, pode ser que seja agradável. Eu estava com medo, era dele não abrir. Cidade de Bequimão. Quem é de Bequimão aqui? Tem alguém? Olha, está um. Tem alguém da Baixada aqui? Da Baixada? Tem? Então tá bom. Minha querida e bela Bequimão, conhecida pelos franceses como Cabeceira,
Santo Antônio e Almas, Godofredo Viana, emancipada como Bequimão. Cidade administrada em poucas mãos, mas abençoada por Deus. Assim é a minha Bequimão. Saí de ti, te levando no coração. Nesta cidade tenho residência. Admiro seus belos campos, suas palmeiras, porque sempre gostei da minha Bequimão. Cidade administrada em poucas mãos, mas abençoada por Deus. Assim é a minha Bequimão. É uma pequena cidade, mas não se engane não. Na culinária temos frutos do mar, nos campos temos peixes, japeçoca e jaçanã. Cidade farta em alimentos, assim é minha Bequimão. Cidade administrada em poucas mãos, mas abençoada por Deus, assim é a minha Bequimão. Dá uma palma para a Bequimão aí. Vocês viram como é curto? Foi rápido. Agora vamos ver, ou melhor, vamos ouvir alguma coisa aqui, e ver se sai. Preste atenção. Conhecida pelos franceses como padecer. Santo Antônio em almas Godofredo de Gana, emancipada como Bequimão. Cidade administrada de poucas, mas abençoada por Deus. Assim é a Bequimão. Cidade administrada de poucas, cidade administrada de poucas, mas abençoada por Deus. Assim é a Bequimão. Essa cidade tem uma residência. Admiro seus belos campos e suas palmeiras, sempre gostei da minha Bequimão. Cidade administrada em poucas, mas abençoada por Deus. Assim é a minha Bequimão. Cidade administrada em poucas, cidade administrada em poucas, mas abençoada por Deus. Assim é a minha Bequimão. Na culinária temos frutos do mar, temos peixes que a pessoa que já sabe ser a assim é a minha Bequimão. Cidade administrada em poucas, mas abençoada por Deus. Assim é a minha Bequimão. Cidade administrada em poucas, cidade administrada em poucas, mas abençoada por Deus. Assim é a minha Bequimão. Assim é a minha Bequimão. Olha, não sei se gostaram, mas eu estou lançando no próximo ano esse livro. Estou trazendo do Data Show toda a Baixada em poemas. Vai ter do Jaçanã, poema do BTV, poema de vai ter de tudo. Muito obrigado a todos.
Ok. E agora, vamos colocar mais algumas mãos aqui na nossa atividade, né? Nós queremos, nesse momento, convidar os confrades e as confreiras que não receberam sua antologia. Se estiverem presentes, o Regis está ali, vai fazer a chamada e vocês se aproximam um a um para receber a sua antologia. Alguns não receberam a antologia ainda, então este é o momento para a gente cumprir mais essa atividade da nossa academia. Por favor, Regis, está a posto já? Regis está arrumando ali os livros. São poucas pessoas, são bem poucos, e eu acho que alguns nem estão presentes. Antologia, tem vídeo, tem mais algumas coisas ali. Bom, vamos iniciar pelo ausente, tá? O Osmar, mas o Carlos Sanches vai receber o do Osmar. Carlos Sanches. Tá. O nosso acadêmico Carlos Sanches está recebendo o do Osmar, né, que também hoje está presente. São 5 exemplares da antologia e mais a garrafa de vinho, ok? Tá certo? Só agradecer aí. Na verdade, o Osmar, eu estive hoje com ele numa entrevista, ele pediu que eu recebesse por ele. Obrigado a todos, depois a gente conversa mais. Gente, eu vou chamando aqui pela relação. Agora vamos chamar o nosso acadêmico Luiz Tadeu. Tá? Luiz Tadeu, por favor. Pega lá o por favor. Vai ser rápida essa parte, porque alguns não estão presentes. Não estão presentes. Tá? Vamos lá. Depois eu levo lá e passo para cima. Tá bom? Ok, vamos aqui o próximo, rapidinho. Fernando Reis está presente? Não. Então, seguindo, Wanda Cunha.